Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos abençoe. Convidamos nesse momento para a vibração de mais um Evangelho dessa noite, através da USE Intermunicipal de Guarulhos, e que seja endereçado a todos nossos irmãos da USE e os demais irmãos e todos aqueles que nos assistem. E então nós vamos abrir a oração dessa noite com a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando, Senhor, de todo o mal, e que assim seja, graças a Deus. Eu escolhi para o Evangelho de hoje um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos, bem sofrer e mal sofrer. Lacordaire, Havre, 1863. Prosseguindo então a leitura do texto do item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, que estejam no trono ou na miséria, mas há bem poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega as consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então, meus irmãos, o sofrimento é opcional. Por isso que no Evangelho está bem sofrer e mal sofrer. O que é o bem sofrer? O bem sofrer é quando nós compreendemos que a dor, ela traz um benefício. A dor nos eleva. A dor faz com que nós evoluamos. Mas isso precisa que nós tenhamos essa compreensão de compreender que a dor, ela não é por acaso. Ela faz parte da nossa evolução, porque ainda necessitamos de passar por ela. Agora, a forma de como nós encarar ela é que está o segredo dessa maneira de entender. Então, quando fala o mal sofrer, é quando a gente não compreende
quando nós nos revoltamos, quando nós nos queixamos, quando nós lamentamos, nós amaldiçoamos, falando assim: eu não mereço isso, eu não fiz nada a Deus para passar por isso, por que que eu sofro assim? Eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, vivo a minha vida fazendo bem, e por que que eu sofro? Então, se nós pensarmos assim, vai ser difícil de compreender que esse sofrimento não é uma coisa conquistada de agora. Então, o sofrimento que nós sofremos agora, achando que não merecemos, isso não existe, porque ninguém sofre sem merecer. São as sementes que nós já semelhamos. Então, quando isso acontece, nós estamos fazendo o quê? Colhendo uma sementeira de outras existências, que nós não nos lembramos. Não temos consciência disso, e se nós não tivermos o conhecimento da reencarnação, das leis divinas, nós não vamos conseguir compreender. Por causa disso, nós então sofremos mal, por não ter essa compreensão, esse entendimento e esse saber. Mas quando você conhece a reencarnação, conhece as leis divinas, aí você passa a compreender que tem uma razão, tem um motivo para isso. Então, eu vou, aproveitando esse ensejo, eu quero ler uma mensagem aqui, intitulada O que mais sofremos? O que mais sofremos? O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em suportá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la, Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então, isso fica claro que está dentro da nossa compreensão. Então, nós vamos, nesse momento, nos preparando para o encerramento do nosso Evangelho, agradecendo a Deus e a Jesus por esse momento, por essa oportunidade, e que nós pedimos a todos que sintonizem os vossos pensamentos com o alto, com o plano maior, com Deus, Jesus, e a espiritualidade que nos assiste, que nos intui e que nos guia. Nós, nesse momento, agradecemos por essa oportunidade. Pedimos a Deus, a Jesus, que todas essas vibrações desse Evangelho seja direcionado a todos aqueles que estão necessitando, como também a nós mesmos e a todos os lares que se encontram em desarmonias,
todas as pessoas que se encontram em aflição, que possa refletir um pouco dessa mensagem do Evangelho dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.